Então bora lá, mais uma aulinha aqui no canal, e nessa aula a gente não está no nosso estúdio habitual, porém como a educação não pode parar, a gente também não para. E essa aula aqui ela vai especial para a senhorita Marina Queiroz, nossa queridíssima, que deixou a seguinte sugestão, a seguinte pergunta lá no canal. Faz um vídeo falando das fórmulas, didática muito boa. Marina, primeiramente, muito obrigado pelo elogio, que bom que você está acompanhando o canal. E eu vou ser sincero para você, quando eu li esse seu comentário, eu fiquei uns 10 minutos pensando como que a gente ia fazer a aula, porque fórmulas no Excel a gente tem mais de 400. Então se eu fosse fazer uma aula falando de todas elas, ia dar mais 50 horas de vídeo, e eu acho que você não ia gostar muito. Mas pela sua pergunta, eu imaginei que você deve estar dando seus primeiros passinhos dentro do Excel. E para qualquer um que está começando dentro do Excel, seria bacana a gente começar pelas fórmulas matemáticas. Então, soma, subtração, divisão, etc, etc, etc. E se você é que nem a Marina, tem uma dúvida, tem uma sugestão, gostaria de uma aula para você também, só deixar aí no canal que a gente faz a aulinha e a Marina tá de prova, a gente faz mesmo. Então, bora lá pro exercício, que eu pensei num exercício bem bacana para a gente fazer. Deixa eu abrir aqui a nossa planilha. Aqui estamos, mas antes da gente poder fazer aqui o exercício, eu quero conversar uma coisinha rápida com você, que é o seguinte, tá? Quando a gente fala de cálculos matemáticos no Excel, a gente lembra lá da professora Cleide, que ensinou pra gente a questão de soma, a questão da divisão, a gente tinha a multiplicação, né? Aí a gente evoluiu um pouquinho, foi pro ensino médio, aprendeu o que era potência. Opa, escrever certo é bom às vezes, né? Potência, a gente aprendeu que era raiz. Então, e temos aqui a subtração, né? Que eu esqueci e é muito importante. Subtração. Então, beleza, a gente tinha essas operações lá no primário, depois a gente veio aqui potência raiz lá no ensino médio. E como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que cada uma tinha um sinal, um operador. Dentro do Excel a gente tem operadores também, mas muda um pouquinho. Então eu vou passar para você primeiro esses operadores, que é bem importante. No Excel a subtração é igual, é o sinalzinho de menos, não tem nenhum mistério. Soma também, sinal de mais, não tem nenhum mistério. A divisão aí já começa a mudar um pouquinho. A divisão a gente vai usar a barrinha, a gente vai usar a barrinha para a direita, tá? Então deixa eu clicar aqui, ó. Barrinha para a direita. Na multiplicação, a gente vai usar o asterisco, tá? Lá no ensino médio a gente usava o pontinho, aqui a gente vai usar o asterisco. A potência, a gente vai usar o circunflexo, aquele famoso chapéuzinho do vovô. Então essa aqui é a potência. E a raiz não tem operador aqui dentro do Excel. A raiz a gente faz com fórmula e fica tranquila. Eu vou falar como que faz a fórmula da raiz mais para frente, tá? Então, esses aqui são os operadores. Aí, o que a gente faz com isso? Sempre que você quer calcular alguma coisa dentro do Excel, vamos supor, eu queria calcular 10 mais o número 2. Então, sempre que eu quero calcular, fazer uma fórmula, fazer qualquer operação dentro do Excel, eu tenho que usar o igual na frente. Coloco o igual no Excel e falo assim, Excel, aqui a gente vai fazer um cálculo, então começa a trabalhar. Coloquei o igual, vou fazer o quê? 10 mais 2. Dou um Enter, Excel me dá a resposta. Perfeito, mesma coisa com os outros operadores. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, 10 vezes 2. Vou pegar aqui, deixa eu colocar 10 divididos por 2. E assim sucessivamente. Uma coisa muito bacana antes da gente ir para o nosso exercício para você aprender é o seguinte. Ao invés da gente colocar o número, por exemplo, 10 divididos por 2, eu posso fazer com referência de célula. O que é isso? Tá vendo que aqui na célula E2 eu tenho o número 10 e aqui na F2 eu tenho o número 2. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer 10 divididos por 2. Então eu vou lá, coloco igual, ó, colocamos igual na célula, selecionei a célula E2, vou dar o operador de divisão e vou selecionar a célula F2. Vou dar um Enter. E olha que bacana, quando a gente faz com referência de célula, o Excel ele busca o valor que está lá na célula. Então se eu alterar o valor que está na célula, ele automaticamente muda o resultado. Olha só. Mudei para 3, vou colocar para 10 aqui, vou aumentar para 100 e ele vai fazendo a continha aqui, beleza? Agora, pensa comigo o seguinte, vamos supor que você tem lá na planilha vários números, então vamos lá, coloco vários e vários e vários números lá, que você no final vai ter que somar tudo isso aqui. Aí, se a gente for pelo que eu estou te ensinando, você vai fazer o seguinte, você vai fazer igual, aí vai selecionar sinal de igual, aí vai, sinal de mais, aí vai selecionar mais, aí seleciona mais, seleciona mais, seleciona mais. E você concorda comigo que se a gente continuar isso aqui, a gente vai até o Natal e ainda não termina, dá uma maior trabalheira? Então é para
para isso que o Excel cria fórmulas, tá? As fórmulas são para ajudar a nossa vida a fazer coisas que manualmente, só com os operadores, a gente não conseguiria fazer. Entre outras questões que elas fazem também muito além da matemática. Então, por exemplo, uma das fórmulas mais básicas, mais famosas, digamos assim, é a fórmula de soma. E como que funciona a fórmula? Você simplesmente vai escrever, ó, o nome da fórmula é o que você realmente vai escrever nela. Então, eu vou escrever soma, vou abrir parênteses para abrir a nossa fórmula e o argumento da fórmula, porque toda fórmula tem argumento, são informações que tem que colocar dentro dela para ela funcionar. Então o argumento da soma é simplesmente as células que têm os valores. Então eu vou selecionar aqui todas as células, vou clicar aqui, vou dar um Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar tudo de uma vez. Agora você deve estar pensando, João, sumiu a nossa fórmula, onde que eu vou escrever? Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui se chama barra de fórmulas, aqui você consegue ler o que você escreveu lá em cima, tá? Então aqui eu posso clicar e simplesmente, ó, fecho o nosso parênteses, a gente fechou a nossa fórmula, agora é só dar Enter. Olha só aqui em cima, resultado 50, ou seja, a soma de tudo isso aqui deu 50. E se eu apertar F2, que ele abre a nossa fórmula, olha, ele mostra o que ele está selecionando. Então isso são basicamente para todas as fórmulas, claro que cada fórmula tem sua particularidade, mas aqui já dá para a gente pegar o conceito. E agora que você já sabe como que a gente faz operador, como é que faz cálculo, até aprendeu já a fórmula soma, vamos para o nosso exercício para praticar tudo isso aqui. Pronto, aqui estamos no nosso exercício e o exercício é o seguinte, nós vamos fazer um bolo. Eu quero saber quanto que custa para fazer um bolo. Então eu tenho aqui todos os ingredientes, né? E me desculpe porque eu não sei fazer muito bem bolo, então talvez esteja faltando ou tendo coisa a mais aqui. Em mililitros ou gramas, a única questão que a gente vai prestar atenção aqui vai ser nos ovos, mas depois a gente vê a particularidade deles. E aqui eu tenho o custo por quilo, por litro ou por unidade. E eu quero saber, quer dizer, eu tenho um preço. E aqui eu quero saber o custo, ou seja, se eu utilizei 200 ml de leite, então quanto que custou o leite aqui para mim? E etc, etc, etc. A gente vai ter o custo total do nosso bolo. E essa porcentagem aqui, vamos supor que o leite custou R$2 para fazer o bolo. Então, se o bolo foi R$10 e o leite foi R$2, a gente teria que o leite corresponde a 20% do custo do bolo. A gente vai fazer esse cálculo aqui também, tá? Então, bem simplesinho, só para a gente treinar. Então, como que a gente começa? Vou colocar o sinal de igual para a gente começar o nosso cálculo. E o bacana é que aqui no Excel ele se equipara muito, muito com a matemática. Lembra lá na matemática quando a gente tinha que colocar uma conta entre parênteses para calcular primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que está fora? Aqui no Excel é a mesma coisa. No nosso caso, a gente tem que o preço está em quilos ou litros e a nossa quantidade ela está em ml. Ou seja, eu preciso transformar primeiro essa quantidade em litros ou quilos, né, para depois multiplicar pelo preço, senão a gente vai ter um custo errado. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar a quantidade, vou selecionar aqui, vou dividir por 1000. Por que 1000, João? Porque 1 litro tem 1000 ml, certo? Então dividir aqui. Vou multiplicar agora pelo preço para a gente ter o nosso custo. Simplesmente isso. E vou dar um Enter. Então o custo do nosso leite aqui é de 90 centavos. Aí você deve estar se perguntando, João, mas pelo amor de Deus, eu vou ter que refazer essa fórmula para todas as outras linhas? Não, não precisa. O Excel tem uma coisa, ó, tá vendo que se eu fico com a setinha aqui, ele fica uma cruz branca. Se eu vier aqui na célula, seleciono a célula que a gente acabou de fazer a fórmula e venho no canto direito dela, ó, veja que de branquinho ele fica pretinho, fica uma cruz pretinha. Agora é só clicar com o botão direito e puxar para baixo. Quando eu puxo para baixo, o Excel ele joga a fórmula para todos os demais valores aqui, ó. Então eu vou abrir com F2 e ele está mostrando, ó, pegando aqui o trigo, por exemplo, 400 dividido por 1000 e multiplicando pelo custo e assim sucessivamente. Porém aqui nos ovos a gente vai ter que ter um cuidado. Deixa eu até colocar de amarelinho. Por quê? Porque o ovo ele não está aqui em grama nem em ml, ele é unidade. Vamos supor que, né, a gente comprou uma caixa de ovos com 12 ovos e a gente utilizou 4, ou seja, a gente utilizou 1/3 dos ovos para poder fazer o nosso bolo. Você concorda comigo que o custo então tem que ser o valor, né, o preço que a gente pagou pela caixa dividido por 3, porque a gente usou 1/3 da caixa? Então, ao invés de fazer a mesma fórmula que eu estava fazendo para os outros, eu só vou pegar aqui o preço e vou dividir por 3. E esse vai ser o meu custo dos ovos. Beleza? Nada demais. Aqui a gente já tem todo o custo bonitinho. Para a gente deixar ainda mais bonitinho, para deixar em formato
de dinheiro, digamos assim, né? Em formato contábil, eu vou selecionar aqui, vou aqui em página inicial, na seção de número, vou clicar nessa setinha, formato contábil, ele fica bonitinho aqui pra gente. Agora vamos calcular o custo total disso aqui com aquela fórmula soma que eu já te expliquei. Então, igual, escrevo soma, abro parênteses, seleciono todas as células, fecho parênteses, e o custo do nosso bolo é de R$ 14,53. Agora que a gente tem o valor total do bolo, eu vou calcular a porcentagem de cada ingrediente. Porque eu quero saber qual que é o ingrediente que realmente está custando mais. Claro que aqui de olho eu já poderia ver, né? Mas a gente vai fazer o cálculo que é para treinar. Então, como que seria a fórmula de porcentagem aqui? Bem simples. É simplesmente o valor do custo dividido pelo valor total. Sem problema nenhum. Dou um Enter, ele colocou aqui 0,06, que é o equivalente a 6%. Aí você deve estar pensando, João, então beleza, já sei, agora é só pegar aqui no cantinho direito, vou puxar e vai ser feliz. Opa, tivemos um probleminha aqui, ó. Ele deu divisão por zero. Isso aqui é um erro do Excel quando você quer dividir algum número por zero. Daí você deve estar perguntando, mas João, como assim? Você não está dividindo por zero, está dividindo por 14,53. Vamos abrir a fórmula para dar uma olhada? Olha só, cliquei em F2, olha só, ele está pegando o custo e dividindo pela célula G13, que não tem valor nenhum. Por que ele está fazendo isso? Que nem eu falei para você, quando a gente coloca e faz referência de célula, a gente tem duas situações. Quando a referência é absoluta e relativa. Quando ela é uma referência relativa, sempre que você puxar para a fórmula de baixo, as referências vão também cair uma célula para baixo. Se você puxar uma célula para a direita, as referências também vão uma casa para a direita e assim sucessivamente. A absoluta, ela não se mexe. Você pode jogar a fórmula lá para o canto da planilha e ela não vai sair do lugar a referência. E como que a gente faz para colocar referência absoluta? Super simples. Vou abrir a primeira fórmula aqui, vou dar um F2. Vou pegar o que? É o G12 que a gente não quer que mude, então é o G12 que eu quero que fique em posição absoluta. Vou selecionar aqui ele, ou eu posso simplesmente clicar no meio dele e vou clicar em F4. Se você está no notebook, você vai clicar FN F4. Quando eu coloco F4, veja que ele cria esses dois cifrões aqui. Isso aqui significa que ele está com referência absoluta, então ele não vai se mexer. Agora eu vou dar um Enter e vou puxar de novo a nossa fórmula para baixo. Olha só, calculou bonitinho. Vamos tirar a fórmula real para ver se isso aqui está dando 100%. Seleciono aqui, fecho a nossa fórmula, dou Enter. Deu 1. Então, 1, como ele está em decimal, é 100%. Vamos deixar isso aqui em porcentagem para ficar mais fácil de ver? Seleciona tudo, vou vir aqui em página inicial, clico no sinalzinho de porcentagem. Agora dá para ver muito melhor, ó. 6, 14, nós temos aqui um ingrediente que é 30%, que olha só, os ovos são o ingrediente mais caro aqui da nossa receita. E só para a gente fechar com chave de ouro esse exercício aqui, vamos também calcular o custo total de compras no mercado, né? Porque eu não consigo ir no mercado e comprar só 200 ml de leite. Se você conseguir, que maravilha, porque eu realmente não consigo aqui na minha cidade. E vamos calcular também a quantidade, mais ou menos o peso do bolo. Com uma ressalva aqui para os ovos, que a gente vai calcular o quê? 4 ovos deve dar umas 200 gramas. Com uma ressalva aqui para os ovos. Então vamos lá. Vamos fazer a soma bonitinho aqui. Vou puxar aqui. Vamos fazer tudo na mão bonitinho para a gente ir treinando. R$ 66,90 custo de mercado. E o nosso peso do bolo, vamos colocar soma. Somamos tudo isso aqui, menos os ovos. Vamos dar um ponto e vírgula. João, como assim ponto e vírgula? Não estou entendendo mais nada. A fórmula soma, você pode selecionar uma matriz, que é o que a gente fez aqui. Quando você seleciona de 2 ou mais células, ele faz uma matriz. Ou você pode somar células específicas. Aqui no nosso caso, a gente pode fazer uma soma de matriz, soma de célula específica, ou eu posso colocar um valor também. Olha só, eu selecionei a matriz. Vou dar um ponto e vírgula, eu vou para o próximo argumento da fórmula. Ela aceita centenas de argumentos, a fórmula soma. Ela é bem extensa mesmo. Então eu posso colocar aqui na mão, ó, 250. O que o Excel vai fazer? Vai calcular toda essa matriz aqui, e como nossos ovos a gente não quer somar 4, porque não é 4 gramas, né? A gente quer que ele some 250, que seria o equivalente a 250 gramas de ovo. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Ele me deu
1550. João, 1550 o quê? Isso aqui está em mililitros ou gramas, então significa que são 1550 gramas, o que é o equivalente a 1,5 quilos de bolo. Eu não entendo muito de bolo, mas eu acho que 1,5 quilos de bolo é muito bolo. E por que ele ficou com esse verdinho aqui? Porque ele está falando o seguinte, ó João, de todas as fórmulas que tem aqui para a direita, essa aqui está diferentona, essa aqui está diferente dessa. Então dá uma olhadinha, mas ele só está te avisando, não significa que tem erro ou coisa parecida. Então é isso o nosso exercício, espero que você tenha entendido como é que faz uma fórmula. E só para a gente finalizar com uma curiosidade, aquela fórmula raiz, olha só como é simples. Você vai colocar igual, que nem sempre a gente faz em fórmula, faz com operadores, vou escrever raiz, abrir parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar o número que eu quero tirar a raiz. Pode ser uma referência de célula, mas aqui eu vou colocar um número normal, por exemplo, 4. Raiz de 4, 2, ele me dá o resultado. Ok? Então a aula era essa. Marina, espero que você tenha gostado. Um beijo para você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, a gente faz uma outra aulinha. Se você for também que nem a Marina, tiver alguma sugestão, algum comentário que você queira ter uma aulinha para você, deixa aí que a gente faz. E também não se esquece de se inscrever no canal, curtir aqui a aula, que a gente está começando agora e também precisa do incentivo, beleza? Muito obrigado, foi um prazer fazer essa aula e até a próxima.